direto do canal Chupa essa manga, que sou o professor Jean. E a partir de agora, menino, a partir de agora é a revisão da segunda série do ensino médio, Colégio Santa Isabel. Deixa eu só colocar aqui uma musiquinha que é Colégio Santa Isabel. Paz e bem, menino. Paz e bem a todos, tudo bem com vocês? Então vamos lá, é formato podcast. Eu me lembrei que videoaula é na N2, viu? Tá bom? Mas não vai deixar de ser a grande revisão. Chupa essa manga, menino, e dele é o sababa lá, viu? Que é o like em hebraico, por favor. Então vamos lá, já vamos começar pelo conteúdo programático. Bora começar pelo conteúdo programático. O conteúdo programático desta N1, terceira etapa, segunda série do ensino médio, B5, que é a minha frente, período liberal democrático, a curta democracia, exatamente, porque ela começa em 45 e já termina em 64. E aí tem a parte da Jéssica, que é a frente de geral, a frente A, no nosso material do Bernoulli, A5, Guerra Fria, contexto sociopolítico do século 20. Então vamos lá, menino. Vamos lá. Uma coisa importante, cara, uma coisa super importante na sequência daqueles presentes que eu coloquei lá no meu slide, que está lá na sala Google da gente, que você pode baixar e estudar lá também. Fique esperto, gente, porque é o seguinte. Olha só, pega aqui comigo. Entende aqui comigo. Para você entender aqui a manguinha da questão. A nova democracia brasileira, ela se diferencia radicalmente do modelo que é registrado na tradição, certo? Fato. E a diferença mais notável está na democracia de massas. O Estado se apresenta de maneira direta a todos os cidadãos, e aí com efeito que todas as organizações importantes que se apresentam como mediação entre o Estado e o indivíduo, na verdade, antes estão anexos do próprio Estado, que são órgãos efetivamente autônomos. Cara, pra você ter ideia, o sistema partidário, né, ele tem por base nos dois agrupamentos, que era o PSD e o PTB, criados por quem? Getúlio Vargas. E em larga medida dependia do seu próprio prestígio pessoal. Então, como é que eu entendo? Que nesse quadro político, em que o Estado, através de lideranças populistas... Peraí, Jean, para. Como é o nome do capítulo mesmo? República Populista. Ah, então tem líderes populistas. Que os caras se põem em contato direto com as massas. Chupa essa manga. Então não existe um lugar de destaque para as ideologias. Os aspectos decisivos na luta política, né, as formas de aquisição, as formas de preservação do poder estão, na verdade, vinculadas às personalidades. Então a luta, na verdade, é das personalidades. Chupa essa manga, menino. Então o que é que eu entendo? Que nesse período histórico do Brasil, que vai de 46 a 64, né, por exemplo, a democracia brasileira, né, que é o que eu acabei de explicar, ela está sustentada por líderes carismáticos. Oh meu Deus, quem foi que inaugurou o populismo no Brasil? Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas está nesse capítulo que está sendo cobrado na sua N1. Ele é um líder carismático ou não? Com certeza. Com partido forte? Certeza. E tem as ideologias claras? Tem. Ai, cara, lembra aquela tabela que eu coloquei no início do meu slide? Tá muito claro, cara. Água e óleo. Não tem por onde correr, menino. Não tem por onde correr. Por isso que nesse populismo, a estrutura política brasileira, ela se afasta do modelo tradicional de democracia. Por quê? Porque o Estado, ele procurava manter, na verdade, era as massas nas mãos, sob controle, menino. Tá aí o papel do populismo. Tá aí o papel do populismo. Então, toda tentativa de domínio político das massas pelo governo, né? E aí é tão evidente que em 47, quando o Partido Comunista no Brasil, ele foi colocado na ilegalidade. Diz de novo, já que a manga da questão. O Partido Comunista do Brasil, PCB, corrigindo, PCB, Partido Comunista do Brasil, ele foi colocado na ilegalidade, bebê. Porque nós estamos atrelados no capítulo da Jéssica, que é a Guerra
fria. Chupa essa manga, menino. Chupa essa manga aí, que isso aí é importante demais, né? É muito importante isso aí. Outra coisa importante também, que a gente não pode deixar de falar, é próprio de um governo em especial, que é o JK. Porque o JK, cara, ele tem uma mentalidade industrial, fato. Isso era a cara do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, do JK. E ele vai concretizar isso no seu famoso projeto, que é o projeto desenvolvimentista, que está amparado, cara. O projeto dele está amparado por dinheiro de fora, cara. Há um incentivo de fora, há uma captação de grana de fora, porque ele faz parte daquele outro projeto político que está lá na laminazinha do meu slide. Entende? O projeto desenvolvimentista dele está amparado com grana de fora, com recursos estrangeiros. Então fique esperto com isso, companheiros e companheiras. Entendeu? E aí, claro, cara, eu acho massa quando aparece aquele presidente que levava a vassourinha para o debate, para os comícios. Cara, meu irmão, é muito interessante, né? O Jânio Quadros, né? Que o Jânio Quadros, no seu âmbito externo, né? O cara era independente, mas interno o cara era do grupo dos conservadores. Chupa essa manga. Isso é tão interessante porque a própria a adoção da política externa independente, né, porque ela está atrelada ao contexto da Guerra Fria, que é a matéria da Jéssica, né, e a consequência e há uma consequente deixa eu dizer de novo, pausadamente. Manga da questão, há uma condecoração do Ernesto Che Guevara. Não é o Ernesto, nosso professor de biologia, não, viu? Nosso coordenador de química. Desculpa, nosso coordenador das Olimpíadas, da SODIC, não é ele não. É o Ernesto de la Sierra Guevara. Mas o cara condecora o Ernesto Che Guevara. E ainda tem as proibições ao conservadorismo do cara. Né? As proibições dos jogo do bicho, né? Das rinhas de galo, que é a briga de galo. Rinhas de galo é briga de galo. Dos biquínis das garotas nas praias. Então o governo do Jânio acabou a partir da sua própria renúncia em 61. Então externamente o cara era independente, internamente o cara era conservador. Não posso esquecer que a partir do Dutra o contexto é Guerra Fria, mas o cara tinha uma política externa independente e como prova ele condecora o Ernesto Che Guevara. Vai chupar uma manga verde mais tarde, que é a continuidade que eu falei para vocês da crise do populismo, que vai vir a crise do populismo. E claro, cara, se eu fizer um comparativo, já vimos isso, do Estado Novo, certo? Do Estado Novo até a ruptura institucional em 64, que vai ser a ditadura civil-militar, você vai ver que há uma crescente polarização ideológica. Não é coisa de hoje. Isso é bem desse tempo, entende? Isso é bem desse tempo. E aí o que é que acontece? Eu não posso esquecer, por exemplo, que durante o governo do Dutra, o Brasil está envolvido na Guerra Fria. E tá no meu slide, meu Deus, e rompe relações diplomáticas com a União Soviética e começa uma cassação a quem faz parte do Partido Comunista. Por isso que em 1947 o PCB está na ilegalidade. Mas também é um período que é criada a Petrobras. E a Petrobras, ela está sob o lema: o petróleo é nosso. Se eu perguntasse assim para vocês, que orientação é essa? É nacionalista na política econômica que faz parte do governo Vargas, que ele faz parte do quê? De uma política nacionalista intervencionista, daquele quadro que eu coloquei no início, antes dos presidentes. Meu Deus, que coisa linda, tá certo? Slide super, hiper, mega perfeito, entende? E aí, cara, essa história da campanha, o petróleo é nosso, a Petrobras, cara, ela se vinculou naquela época à valorização da bandeira nacionalista, tá certo? A bandeira nacionalista mesmo, porque falava do quê? O que era a Petrobras? O que era essa valorização? Que manifestação está atribuída na empresa Petrobras? O ouro negro que dará a independência do Brasil, tava no lema, cara. É um monopólio estatal da extração
Só extração que eu falei na sala? Não. Vai lá, Leozinho agora, geografia. Monopólio estatal, porque era uma empresa estatal. Então havia o Brasil tinha um controle da extração, por isso que é um monopólio estatal, do refino e ainda mais do transporte. Chupa essa manga bem docinha, menino. Olha o que está por trás da própria história da Petrobras. Entende? Cara, isso é muito interessante, bicho. Isso é fácil demais. Já entrando aqui, por exemplo, né, que está dentro do contexto da Guerra Fria. Né? A Guerra Fria, a matéria da agência. Né? No contexto da Guerra Fria. Cara, entende uma coisa importante. Né? Uma coisa importante. Por exemplo, a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, na verdade, ela vai acontecer de 50 a 53. Então ela acontece no cenário da Guerra Fria. Né? É um conflito ideológico que envolve duas potências. Quem são elas? Estados Unidos, que é o líder do bloco capitalista, a União Soviética, líder do bloco comunista. Beleza. No início da própria Guerra Fria, ocorreu o quê? Um avanço do comunismo no mundo, principalmente após a Revolução Comunista Chinesa de 1949. E isso assustou, menino, quem? O bloco capitalista. Eu vou dizer de outra forma. Assustou os Estados Unidos da América. Assustou mesmo. Então, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Ela começou após o final, né? A Guerra Fria, que começou após o final da Segunda Guerra Mundial em 45, ela dividiu vários países entre elas. A Coreia é uma delas. Por exemplo, a Coreia do Norte, uma ditadura comunista, denominada de República Democrática da Coreia do Norte, né? Mas havia um certo isolamento diplomático em relação ao mundo, embora na atualidade exista, sabe o que, cara? Um relativo esforço de aproximação com os Estados Unidos, na função de um programa nuclear, né? A própria Coreia do Sul, que é capitalista e democrática, né? Que é a capital, meu Deus, a capital, Seul, ela era denominada de República da Coreia do Sul. E no quesito diplomacia, a Coreia do Sul, capitalista, democrática, desenvolvida, está muito mais o que? Integrada com todas as relações internacionais. Beleza? Com todas as relações internacionais. Agora, uma coisa importante também, que faz parte da matéria da Guerra Fria, gente, né? É justamente, por exemplo, os organismos militares, os organismos econômicos, né? As inteligências, como por exemplo, as inteligências, a CIA e a KGB. Por exemplo, falar, por exemplo, do Tratado de Varsóvia, né? O Tratado de Varsóvia, ele foi criado na década de 55, melhor dizendo. Era um bloco militar que envolvia os países do leste europeu, né? E era liderado pelos governos que eram alinhados a qual bloco? Meu Deus, que coisa fácil! Ao bloco, né? Ao bloco soviético, entende? Ao bloco soviético. E aí o líder na época era o Nikita Khrushchev, né? Um se chama Khrushchev, outro se chama Khrushchev, né? E o objetivo, na verdade, era proteger que estes países da OTAN, que era do lado do bloco capitalista, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte. E aí, menina, uma coalizão militar internacional limitou as intervenções capitalistas na Europa Ocidental e nos Estados Unidos da América. Não é à toa que a atuação se limitou, né, essas intervenções que eram comandadas pela União Soviética, nos países que eram aliados, cujo governo enfrentava diferenças internas, como por exemplo na Tchecoslováquia. Tá certo? Tranquilo? Beleza? Mas tem uma outra coisa também importante que a gente pode destacar, é o macartismo, cara. Eu falei até na minha matéria, viu? Na minha parte de Brasil, né? Que é o senador Joseph McCarthy. Então, qual é a relação do macartismo com a Guerra Fria? Meu Deus, olha, faz parte da própria Guerra Fria, né? É que com o final da Segunda Guerra, né? E a polarização dos blocos socialista e capitalista, os Estados Unidos saíram
em uma cruzada, numa cruzada, uma caça às bruxas, né? E aí a propaganda mesmo era os falando dos, entre aspas, os males do comunismo de forma ideológica. Era uma caça ao comunismo. Chupa essa manga, menino. Então isso é muito interessante também, né? Outra coisa importante também que a gente pode destacar é a divisão dos países europeus em dois blocos. Cara, a Guerra Fria é isso. Terminou a Segunda Guerra, é a divisão dos países europeus em dois blocos que aderiram às ideologias contrárias. Pronto, fato. Beleza? Fato. Não tem pra onde correr, né? E a Guerra Fria que pôs os estados que haviam sido aliados contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, isso é muito interessante também, cara, porque a Alemanha foi dividida também, cara, entre o bloco. Foi 4 zonas, cara, 4 zonas, a divisão da Alemanha. A zona soviética, do leste, a zona capitalista, que aí tem Estados Unidos, Inglaterra e França, que era a parte ocidental, cara. Então surge, na verdade, né, da Guerra Fria essa divisão, né, essa atmosfera toda, que opôs estados que haviam sido aliados contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Menino, é Babilônia aqui valendo mesmo, entendeu? E aí, cara, tem uma coisa interessante que a gente pode destacar, até pra gente encerrar a revisão, eu acho interessantíssimo, que é o surgimento da NASA, né? Que é a Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica, né? Que foi criada em 58. Isso possibilitou, na verdade, a aceleração incrível do desenvolvimento de tecnologias de voo espacial, humano, robótico, né? Mas, cara, a criação dessa agência governamental, né, ela ocorre em uma resposta direta dos Estados Unidos à União Soviética, porque era a corrida aeroespacial. Então, quando ela lançou 2 satélites artificiais ao espaço. Aí, meu amigo, aí o negócio, né? O negócio foi invocado. Esse foi um dos papéis da famosíssima NASA, menino. Da famosíssima NASA. Então fique esperto, cara. Fique esperto em relação a isso, que isso é muito interessante. E claro, toda aquela, voltando para a minha matéria, toda aquela crise do populismo que começa com o suicídio do Getúlio Vargas, né, com o atentado da Rua Toneleiros, né? Aí vem a renúncia do Jânio Quadros, com apenas 7 meses de governo. Toda aquela confusão para que o vice-presidente, que era o João Goulart, assumisse diante da mudança sem plebiscito do sistema presidencialista para o parlamentarista, acabou desencadeando mais tarde o nosso novo assunto da N2, a ditadura civil militar. Vou me despedindo aqui de vocês com muita saudade e no mais, aí as mangas bem docinhas, e no mais, chupa essa manga. Uhul, valeu companheiros, tchau, tchau.